receberá 100 vezes mais e terá a vida eterna. Caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebrando a Santa Missa de Beato Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros mártires, jesuítas que vieram para evangelizar o nosso Brasil, mas foram martirizados por piratas corsários de denominação calvinista. Buscavam e tinham esses corsários, esses franceses, medo que os portugueses e os espanhóis, com seus padres, trouxessem o catolicismo para o Brasil, ampliassem a fé católica. E por isso buscaram perseguir os navios que vinham para as nossas terras com os missionários. Haviam, na época, ali por volta do ano de 1500 para frente, até 1570, os jesuítas chegaram a fazer, a instituir mais de 7 grandes apostolados no Brasil. E voltavam os missionários para Portugal e Espanha buscando trazer mais mão de obra, mais padres, mais religiosos, para educar, catequizar, instruir o povo aqui ainda indígena na fé, para viver uma fé cristã, para evangelizar as novas terras que foram descobertas, seguindo aquele mandamento de Nosso Senhor, ide até os confins da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso Beato Inácio de Azevedo, ele que, vindo de família nobre, desde pequeno, buscou, através dos seus estudos e da sua vida de oração, a santidade. Era um jovem exemplar, e então não demorou muito para que a vocação, o chamado de Deus, atingisse o seu coração, porque tinha um grande desejo, levar Jesus Cristo às almas. Se há uma grande felicidade neste mundo, que muitas vezes é repleto de sofrimento, é encontrar nosso Senhor. Nosso Senhor deve ser a grande alegria de nossas vidas, e isso deve ser uma motivação tão grande que nós devemos difundir por todo o mundo essa verdade. Aquilo que é bom, aquilo que é um bem, ele deve ser difundido, propagado. Ninguém deve guardar algo, uma descoberta para si. E nosso Senhor, sendo a grande descoberta de nossas vidas, deve por isso ser propagado. Devemos dar testemunho do bem que Jesus Cristo fez a cada um de nós. Porque o certo é, nesta vida, a morte. Então, viver neste mundo deve ser um viver para Cristo. Porque vivendo para Cristo, ao chegar à morte, será uma libertação. Libertação dos problemas desta vida, libertação das tentações, libertação das doenças, libertação desse mundo de angústia para adentrar a vida eterna preparada por nosso Senhor durante todos os séculos no céu. Então Deus preparou tronos para os seus santos, para aqueles que buscam e morrem na graça de Deus. A vida aqui na terra é como um aluguel que em breve o dono da casa irá cobrar de nós a posse desta casa. Ou seja, a nossa vida, o nosso corpo é como um aluguel. Temos, talvez 100 anos ou menos para viver uma vida santa, porque em breve o Senhor irá nos chamar. E o chamado de Cristo, para aquele que o procura, é uma grande alegria. Ao olhar a vida dos nossos santos, buscavam então, acima de tudo, propagar a fé de nosso Senhor. E a fé católica, ela tem uma característica especial. Nós cremos que aqueles que morrem na graça de Deus e viveram uma vida de santidade ou foram, pelo seu próprio sangue, morrendo por Cristo, santificados, adentram os céus. Nossos mártires morreram enquanto buscavam evangelizar nossas terras por corsários calvinistas, e os calvinistas não creem na intercessão dos santos, não creem que há almas no céu intercedendo por nós junto de Deus. Mas uma das coisas que nos consola é o bom ladrão. Porque nosso Senhor, ao olhá-lo na cruz, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
o céu não está fechado. E a prova disso é que os santos que lá estão intercedem, agem, vivem, poderemos assim dizer, né? Olham por nós lá do céu. Suas almas não estão paradas, sepultadas, não. Suas almas estão ativas, intercedendo e rogando por nós. Assim devemos, segundo a fé católica, segundo a nossa fé, ter uma devoção aos santos e ter uma devoção maior por nosso Senhor Jesus Cristo pela vida eterna, ao ponto de doar a nossa vida. Nosso Senhor diz: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser aproveitar a sua vida neste mundo, achando que é dono dela, esquecendo que é um mero aluguel e que em poucos anos o dono irá chamar-nos, vai perder a sua vida. Quem, porém, entregar a sua vida a Deus, esse irá salvá-la. É possível entregar a vida a Deus numa vida de piedade, ou entregando, falando de fato, professando a fé diante da morte. E assim fez Beato Inácio de Azevedo. Quando então o seu navio, chamado navio de São Tiago, é interessante que São Tiago é um grande santo, sobretudo de devoção espanhola, buscava ali, naquele navio, vir para as terras brasileiras, eis que são cercados por calvinistas. E depois de um certo combate, os calvinistas tomaram conta do navio e não havia mais o que fazer. Diante do martírio, sim, nós podemos nos defender, nós podemos fugir, mas haverá um momento, e assim como aconteceu para com os apóstolos, em que será vida ou morte. Vida negando a Cristo, morte professando a fé em nosso Senhor e na sua santa religião, na Santa Igreja Católica. Ao estarem presos, então, parou-se ali o navio em que eles estavam, a caravela, e o comandante dos calvinistas libertou a todos que não fossem religiosos jesuítas. Os que não, por mais que fossem católicos, mas que não fossem religiosos, estariam livres. Os jesuítas não, todos aqueles que fossem evangelizadores e missionários jesuítas. Haviam 2 padres, dentre eles Beato de Azevedo, outros já professos na religião, religiosos professos, e muitos estudantes, cerca de 20 e poucos ainda eram estudantes. Poderíamos dizer seminaristas, que estavam ali para já fazer um período de missão evangelizando o Brasil. E então, contou-se o número de 39 missionários para serem degolados. Nenhum deles negou a fé. Beato Inácio de Azevedo pegou então um quadro de Nossa Senhora e agarrou-se a ele. E disse: pela fé católica vou dar a minha vida. Assim, então, um por um, foram sendo degolados os católicos. Porém, eram 39, nós temos 40 mártires. Um que ainda não era seminarista, mas que, ao ver o chamado, ao sentir o chamado e ao ver que aqueles homens fariam uma grande obra de evangelização, estava com eles e queria ser jesuíta. Após ter um irmão, ter sido degolado, ele pegou a batina daquele irmão e vestiu e disse: também sou eu jesuíta, também eu morrerei pela fé católica e por nosso Senhor. E assim foram degolados os 40 mártires. Narra-se que, ao tomar o golpe da espada, nosso Beato Inácio de Azevedo, segurando o quadro de Nossa Senhora, caiu ao mar. E olhando para o céu, com um sorriso no rosto, afundou. Não tentou nadar, não tentou, de certo modo, salvar a sua vida. Estava contente porque estava entregando a sua vida aos céus, a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida à Santa Igreja. E assim, como nos lembra Tertuliano de que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos, assim aqueles homens que morreram pela fé católica hoje intercedem por nós no céu, hoje agem na Igreja do Brasil, lá do céu. A nossa terra foi banhada pelo sangue de mártires, para que pudesse ser uma fé católica. E devemos, baseado neles, querer viver seriamente o nosso catolicismo. É cotidianamente entregar a vida. A cada momento eu quero entregar a minha vida a Cristo, porque entregando a minha vida a Cristo, eu vou recebê-lo.
Aquele que entrega a sua vida a nosso Senhor, já nessa vida, vai receber, né, grandes graças, vai receber uma grande felicidade, estando na graça de Deus, vai poder receber o próprio nosso Senhor. E não há felicidade alguma que se compare a isso. Por isso, devemos agradecer pelos homens que vieram trazer a fé ao nosso país, pelos santos, né, lembrando São José da Anchieta, né, que fizeram um grande esforço para propagar a fé. E que esforço nós temos feito, né, baseado que eles deram a vida para que a fé chegasse até nós, que esforço nós temos feito em levar a fé, não como missionários, mas talvez ao meu vizinho, professar a fé no meu serviço, ajudar aquele que talvez esteja em dúvida para com a sua fé ou passando grandes dificuldades, né, temos que levar a todos os homens a salvação. Que Beato Inácio de Azevedo e esses companheiros mártires possam, então, nos inspirar a viver uma vida de santidade a todos os dias, com a nossa renúncia, seguir a Cristo, né? Como nosso Senhor disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.